Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz que toda a Bíblia nos foi dada por inspiração divina, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Existe ali 4 propósitos: ensino, repreensão, correção e instrução para uma vida justa. Eis aqui nossa 8ª estratégia de leitura no primeiro passo do estudo bíblico, a observação. Leia a Bíblia com um propósito. A leitura proposital é aquela que procura pelo objetivo do autor. Nenhum versículo da Bíblia está ali por acaso. Ele tem um significado, e seu desafio é discernir tal significado. Mas como fazê-lo? Uma das formas é atentar-se para a estrutura. Todo livro tem uma estrutura gramatical e literária. Vejamos tais estruturas em ação e consideremos como contribuem para o significado. Proposto através da estrutura gramatical. Muitos autores comunicam o que pensam através da estrutura gramatical. Existe uma escolha de palavras e ordem especificamente colocadas ali pelo autor. A gramática na Bíblia é determinante para a doutrina. Sendo assim, precisamos prestar muita atenção nos seguintes aspectos gramaticais do texto. Os verbos são as palavras de ação, que nos dizem quem está fazendo o quê. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 18, nos ordena se encher do Espírito Santo. No entanto, a palavra utilizada ali está na voz passiva. Isso significa que a ação de encher não é nossa, mas do Espírito. A ideia é nos rendermos à sua vontade. Outro texto é Gênesis capítulo 22, verso 10, que fala do sacrifício de Isaque, o filho de Abraão. Quando o texto diz que Abraão estendeu a mão para imolar o filho, a ideia é que ele realmente estava disposto a sacrificá-lo. Isso mostra a fé que ele tinha em Deus e a submissão à sua vontade. Sujeito e objeto. O sujeito de uma sentença executa a ação e o objeto a sofre. É importante não os confundir. Por exemplo, em Filipenses capítulo 2, verso 3, nos é dito que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. A ordem é crucial. O verbo é considerar. Cada um revela o sujeito e os outros o objeto. Essas palavras nos desafiam a sermos humildes como Cristo e que isso deve marcar nossos relacionamentos uns com os outros. Veja também Gálatas capítulo 6, verso 4, que diz que cada um deve provar o seu próprio trabalho, e então terá motivo de gloriar-se em si e não nos outros. O verbo é provar, o sujeito é cada um, o objeto é o seu trabalho. Aqui o argumento é que cada um deve examinar a si mesmo e não ficar comparando-se com os outros, porque muitos de nós temos a tendência de inspecionar o fruto espiritual das outras pessoas, quando precisamos prestar atenção em nosso próprio. Modificadores. São palavras descritivas, como os adjetivos e advérbios. Eles ampliam o significado das palavras que modificam e que fazem toda a diferença. Por exemplo, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo agradece à igreja pelo presente enviado a ele. Ele não diz exatamente qual é o presente, mas pelo contexto, sabemos que foi ajuda financeira. Por isso, o apóstolo diz que Deus irá suprir as necessidades da igreja em Cristo Jesus. A declaração de Paulo nos conclama a confiar na providência de Deus, que sabe e conhece nossas necessidades. Frases preposicionais são palavras que dizem onde a ação acontece, tais como em, sobre, através, para e assim por diante. Considere algumas frases preposicionais e verá quão importante é marcá-las. Por exemplo, em Cristo, no princípio, pelo Espírito, na carne, sob a lei, pela fé, de acordo com a palavra do Senhor. Conjunções.
Duas das mais utilizadas são e mas. Outra conjunção importante é portanto. Essas palavras fazem a ligação e o contraste entre os textos. Quando vir essas palavras, volte e veja por que motivo foi colocada ali. Vejamos agora o propósito na estrutura literária. É provável que você conheça essa estrutura. Ela é muito utilizada em roteiros de televisão, por exemplo. Pense nos programas de mistério e aventura que se utilizam dessa estrutura. Introdução dos personagens e cenário, cometimento do crime, geralmente um assassinato ou roubo, fuga pelos criminosos, momento crítico do enredo, perseguição com carros e tiroteios, a conclusão quando os criminosos são presos e algemados e o protagonista se torna o herói da história. Esta é uma estrutura comum para roteiros. A Bíblia tem uma estrutura literária. Quando chegarmos ao segundo passo no método de estudo bíblico, a interpretação, veremos mais sobre isso. Por enquanto, veja 5 tipos de estruturas a se procurar. Estrutura biográfica. Geralmente em textos narrativos, ela se baseia nas pessoas chaves da história. Por exemplo, no livro de Gênesis, do capítulo 12 ao 50, focaliza as experiências de 4 pessoas: Abraão, Isaac, Jacó e José. Estrutura geográfica. A chave aqui é o lugar. A estrutura do livro de Êxodo depende grandemente dos lugares que Israel passou no caminho do Egito até a Terra Prometida. Estrutura histórica. Eventos-chave são a base da história. Veja, por exemplo, o livro de Josué. O livro começa com uma transferência de liderança. Depois o povo atravessa o Jordão, toma a cidade de Jericó, é derrotado na cidade de Ai. E assim o livro prossegue falando das conquistas do povo. Estrutura cronológica, relacionada à estrutura histórica. Aqui o autor organiza o material com base em tempos chaves. Existe uma progressão temporal. Os eventos acontecem sequencialmente. No livro de 1º e 2º Samuel, a narrativa segue como um diário dos primeiros tempos do reino de Israel. Estrutura ideológica. A maioria das cartas de Paulo estão estruturadas em redor de ideias e conceitos. Veja, por exemplo, a carta de Romanos. Ela é escrita em torno de um argumento principal descrito no capítulo 1, versos 16 e 17. A estrutura ideológica facilita o resumo de um livro. Uma vez que você entenda o tema e o propósito centrais, você pode determinar como cada parte contribui para o entendimento dos mesmos. Detectar a estrutura é um passo crítico no processo de estudo bíblico. Quando abordarmos o segundo passo, que é a interpretação, iremos responder a seguinte questão: o que este texto quer dizer? Porém, não conseguiremos responder satisfatoriamente se não responder precisamente à pergunta do primeiro passo, que é a observação: o que eu estou vendo? Veja que a estrutura é a porta de entrada para entender o propósito do autor.